Crime na rede, veja como se prevenir de roubos pela internet. Transporte público, passagens de ônibus sofrem reajustes em Ouro Preto e Mariana. IPVA 2015, donos de veículos já podem consultar o valor do imposto. Gravidez em pauta. Na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos das grávidas. Olá! Mensagens instantâneas por e-mail e páginas falsas na internet. Essas são as formas mais comuns utilizadas atualmente pelos hackers para roubar informações dos internautas. Você nem imagina, mas o seu computador e até o seu celular e tablet podem ser facilmente invadidos. Veja como se prevenir dos chamados crimes cibernéticos com a repórter Dani Reis. De acordo com o Centro de Comando de Luta Antifraude dos Estados Unidos, o Brasil é o quarto país no mundo mais contaminado com programas que roubam senhas e dados na internet. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o professor de Ciência da Computação da UFOP, Carlos Frederico Cavalcante. Olá, professor, explica pra gente quais os crimes virtuais mais comuns. Olá, Daniela, olá, telespectadores da TV UFOP. Os crimes virtuais mais comuns diz respeito a roubo de identidade e também assédio moral e coisas decorrentes a isso. Existem outros problemas muito fortes também, que é com relação à pedofilia. Então, e esse também é um crime virtual que hoje, né, a Polícia Federal combate com muita força, mas infelizmente ainda existe na nossa sociedade, nosso cyberespaço, e com isso também traz um prejuízo. Você está falando aí da questão das consequências, né? E caso a pessoa suspeite que esteja sendo vítima, né, desse tipo de crime, como que ela faz? Você tem que entender qual o problema que é. Se o problema, por exemplo, você vê que roubaram sua senha, né, e, por exemplo, fizeram uma transação no seu cartão de crédito, o que você deve fazer é ligar imediatamente para a operadora, né, também trocar a sua senha imediatamente, se for o caso, bloquear isso. Assim, a mesma coisa, ou a sua senha bancária, fazer também um boletim de ocorrência, porque isso é muito importante, que caracterizando aquele crime, isso deve ser feito. E para se proteger, qual que é a importância da certificação digital hoje? É muito grande. O que acontece? Hoje você tem um computador, você está num ambiente, né, de um cyberespaço. Então, como que você pegaria sua carteira de identidade e colocaria no computador? Não tem jeito. Então, em 2001, na medida provisória 2200/2, estabeleceu o ICP, a Infraestrutura de Chave Pública Brasileira, pelo governo federal. Isso quer dizer o quê? Quando você tem um certificado digital padrão ICP, existe a legalidade toda jurídica que equipara também uma assinatura que é feita a punho e uma assinatura digital, elas são equiparadas. Mas, na verdade, a assinatura digital é mais forte ainda. Por que é tão difícil combater esse tipo de crime pela internet? É difícil porque a internet é aberta, né? Então, hoje, com o Marco Civil, muitas coisas já estão trazendo um clima mais confiável. A internet é livre, né? Você tem o conteúdo livre e você precisa, na verdade, coibir os excessos, mas controlar, sempre novidades acontecem. Então, existe uma dificuldade intrínseca com relação à internet e facilita os crimes cibernéticos. Ok, muito obrigada, professor. E para denunciar crimes na internet, você pode procurar qualquer unidade da Polícia Civil ou entrar em contato com a Polícia Federal através do e-mail crime.internet@dpf.gov.br. As dúvidas entre as mulheres grávidas e também entre aquelas que acabaram de ter um bebê vão desde os cuidados com o recém-nascido e com o próprio corpo até os direitos que elas possuem no mercado de trabalho. Em setembro, conversei com um advogado que esclareceu algumas dúvidas trabalhistas. Confira. Para as futuras mamães e também para aquelas que já são, vocês sabem dos seus direitos no trabalho? Durante a gravidez, muitas mulheres deixam de fazer o acompanhamento necessário com o médico por não conhecer a lei ou por medo de uma demissão. No caso de quem acabou de ser mãe, alguns direitos como licença maternidade, 2 descansos diários de 30 minutos para amamentação e dispensa no horário de trabalho para consultas e exames devem ser respeitados. E para falar mais sobre as leis trabalhistas voltadas para gestantes e para as mães, eu recebo aqui no estúdio o advogado trabalhista Luiz Carlos Garcia. Seja bem-vindo, doutor Luiz Carlos. Doutor, a partir de quando começa a valer os direitos das gestantes? Então, algumas pessoas acham que os direitos da gestante iniciam com a notificação ao empregador. E, na verdade, não. Esse direito
esse grupo de direitos ele já é garantido constitucionalmente e a partir do momento da concepção, ou seja, a partir do momento que a gestante engravidou, ela já faz jus a essa série de direitos. Sim, e no caso da grávida, precisa faltar para fazer consultas ou exames. Essas faltas, elas são abonadas? Sim, a grávida ela faz jus ao direito de fazer no mínimo 6 consultas neste período e, obviamente, qualquer tipo de consulta médica, exames complementares em relação à gravidez, ela pode sim fazer, trazendo o atestado, essas faltas deverão ser abonadas pelo empregador. No caso da gestante perder o bebê, como que fica a situação dela? Então, é importante nós lembrarmos que no Brasil nós temos situações que a lei prevê a possibilidade do aborto, né, sendo ela, por exemplo, no caso de risco de vida da mãe ou no caso de abuso sexual, além do aborto espontâneo. Ocorrendo uma dessas situações, ou seja, não havendo um aborto criminoso, a gestante, né, até então gestante, ela fará jus ao direito de um repouso, né, uma licença de 14 dias. No caso, como que funciona a licença maternidade, então? A licença maternidade também é um direito constitucionalmente adquirido e garantido. A gestante, ela tem direito a uma licença remunerada de 120 dias, podendo ser contada a partir de 28 dias antes do parto. Essa licença corresponde exatamente numa proteção constitucional a essa gestante e à família de modo geral. Essa licença ela pode ainda ser prorrogada. Ela teria mais 60 dias, uma prorrogação de mais 2 meses, além desses 120, e a empresa teria descontado do imposto de renda da pessoa jurídica o valor que ela gastou na remuneração dessa empregada, dessa funcionária. Doutor, no caso da grávida que exerce uma atividade que oferece risco à gravidez, ela pode ou deve mudar de função? Com certeza. Consta, dentre os artigos da CLT que tratam o tema, a possibilidade da grávida solicitar a mudança de função nesse período se esta exerce alguma função que pode colocar em risco a saúde dela ou a saúde do bebê, né, a saúde do bom andamento dessa gestação. Sim, doutor, gravidez de alto risco, o médico determina repouso absoluto. Os direitos dela são mantidos? Então, nesse caso da gravidez de alto risco, é importante nós diferenciarmos que aqui nós estamos trabalhando com outro instituto jurídico. Igualmente, no caso da licença maternidade, trata-se de um benefício previdenciário, mas no caso aqui nós vamos falar do auxílio-doença. Por quê? Uma vez que o médico determinou que essa grávida ela está, né, no momento de uma gravidez de alto risco, que ela precisará de ficar em repouso absoluto, a empresa arcará apenas com os 15 primeiros dias. A partir do 16º dia, quem passará a arcar com os valores em relação ao pagamento, à remuneração desta grávida, desta funcionária, será o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Ok, doutor Luiz Carlos Garcia, obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. E a mulher que quiser denunciar a empresa caso os direitos não sejam cumpridos, pode procurar o Ministério do Trabalho, que fica na rua Cláudio Manuel, número 113, no centro de Ouro Preto. O telefone é o 3551-4470. Está mais caro andar de ônibus em Ouro Preto e Mariana. A tarifa das linhas urbanas, que custava R$ 2,10, passou para R$ 2,40. Segundo as empresas e as prefeituras, a justificativa para o reajuste de 30 centavos é o aumento dos custos ocorridos no setor no último ano. Gastos com combustível, depreciação de veículos, impostos e mão de obra teriam pesado no valor. A Secretaria Municipal de Administração de Mariana deve publicar agora, em janeiro, o edital de licitação do transporte público. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados, ampliar a oferta de ônibus e linhas e controlar com mais rigor os horários para evitar atrasos que prejudicam os usuários. Em Ouro Preto, não há previsão de licitação para o transporte público. Segundo a Prefeitura Municipal, a questão está em discussão judicial, já que as empresas recorreram à abertura do edital. E ainda na área que mexe com o seu bolso, os donos de veículos automotores já podem consultar o IPVA 2015. Os valores estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais.
o contribuinte tem a opção de pagar o imposto à vista, com desconto de 3%, ou parcelar em até 3 vezes, nesse caso sem desconto. As datas de vencimento variam de acordo com o final da placa. A primeira data é para quem for quitar o imposto em cota única, ou para quem for dividir, é o dia 19 de janeiro, para os veículos com final de placa 1. O IPVA é o segundo imposto mais importante do país. Ele é destinado para o Estado, para os municípios e para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Você pode conferir a tabela com as datas de pagamento do IPVA 2015 no nosso blog. Lá você também encontra o caminho para chegar ao site da Secretaria de Estado de Fazenda. Acesse tvufop.blogspot.com.br. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.